microfone não me permite, né, que eu esteja agora de pé a falar-vos, e eu vou falar sentado, mas depois me levantarei, né, para o diálogo. Agradeço imenso ao Sr. Coordenador das Tertúlias, que tanto fez para que eu pudesse estar aqui, quase à força. Mas é com muito gosto também que encontro com a malta nova, que estão presentes, o futuro do nosso país. E aproveito para vos apresentar o Dom Teodoro Tavares, que é o quarto bispo de Cabo Verde agora, não é, eleito, e vai ser ordenado em Cabo Verde na Praia, no dia 8 de maio, e que será bispo em Belém, no Brasil. Portanto, com muito gosto e com muita honra que o vejo aqui conosco neste momento. Portanto, agradeço esse convite para participar nesta tertúlia, na sua rúbrica A Conversa Com, para partilharmos estes momentos de reflexão sobre o tema família e a sua importância para os esposos, para os filhos e para a sociedade. Tema tão pertinente quanto fundamental para o indivíduo e para a sociedade humana. Abordarei muito brevemente o tema, destacando 5 aspectos, a saber, alguns textos bíblicos que exprimem bem essa dimensão da nossa realidade antropológica, a genealogia da pessoa, o bem comum do matrimónio e da família, o homem esposo e pai, as duas civilizações. Terminaremos com um texto bíblico sobre o amor, a laia de conclusão. Começarei esta pequena exposição com textos tirados do livro bíblico O Cântico dos Cânticos, expressão que equivale a um superlativo, significando então o cântico por excelência, ou seja, cântico de amor, expressão lírica, que exprime de alguma forma a força e o mistério do amor, tão essencial na vida de cada ser humano, em todas as suas fases, na origem, no seu processo de desenvolvimento e maturação e na sua meta última. Eis alguns textos. Ela, a voz do meu amado, ei-lo que chega correndo pelos montes, saltando sobre as colinas. O meu amado é semelhante a um gamo ou a um filhote de gazela. Ei-lo que espera por detrás do nosso muro, olhando pelas janelas, espreitando-os pelas frinchas. Fala o meu amado e diz-me. Ela, levanta-te, anda, vem daí, ó minha bela amada. Eis que o inverno já passou, a chuva parou e foi-se embora. Despontam as flores na terra, chegou o tempo das canções e a voz da rola já se ouve na nossa terra. A figueira faz brotar os seus figos e as vinhas floridas exalam perfume. Levanta-te, anda, vem daí, ó minha bela amada, minha pomba, nas fendas do rochedo, no escondido dos penhascos. Deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce no teu rosto encantador. Ela, o meu amado é para mim e eu para ele. E ainda, ele, como és bela, minha amiga, como estás linda, toda bela és tu, ó minha amada, e em ti defeito não há. Roubaste meu coração, minha irmã e minha noiva. Roubaste meu coração com um dos teus olhares, com uma só conta do teu colar. És um jardim fechado, minha irmã e minha esposa. Um jardim fechado, uma fonte salada. És fonte de jardim, nascente de água viva que jorra desde Líbano. Ela, levanta-te, vento norte. Vem, vento do sul. Vem soprar no meu jardim, que se espalhem os seus perfumes. O meu amado entrará no meu jardim e comerá os seus frutos deliciosos. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Ele é o pastor entre os lírios. Grava-me como selo em teu coração, como selo no teu braço, porque forte como a morte é o amor. Implacável como o abismo é a paixão. Os seus ardores são chama de fogo, são labaredas divinas.
Nem as águas caudalosas conseguirão apagar o fogo do amor. Nem as torrentes o podem submergir. Se alguém desse toda a riqueza da sua casa para comprar o amor, seria ainda tratado com desprezo. Fim deste texto bíblico. A misteriosa força interior que impele os seres humanos na sua dualidade masculina e feminina, um para o outro, em ordem à sua efetiva e consequente complementaridade, corresponde a uma experiência humana fundamental e exprime uma realidade primordial. A isto nos reporta o livro do Gênesis 2:18 ao dizer: o Senhor Deus disse, não é conveniente que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Em Gênesis 2:23, então o homem exclamou: esta é realmente o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Em Gênesis 2:24, por esse motivo o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. A expressão os dois serão uma só carne integra dois conceitos distintos, mas afins entre si. Trata-se do conceito de comunhão e de comunidade. A comunhão diz respeito à relação pessoal entre o eu e o tu. A comunidade, por sua vez, supera este esquema em ordem a uma sociedade, a um nós, como um todo. A família, comunidade de pessoas, é, pois, a primeira sociedade humana. Surge no momento em que se realiza a aliança do matrimónio, o pacto que abre aos cônjuges a perene comunhão de amor e de vida e completa-se plenamente e de modo específico com a geração dos filhos. Não será isto mesmo que nos diz o Cântico dos Cânticos quando em 4:16 lemos: levanta-te, vento norte, vem, vento do sul, vem soprar no meu jardim. O meu amado entra no seu jardim e comerá os seus frutos deliciosos. O jardim, que é meu, deixa de o ser em exclusivo para também ser dele, aonde ele entra a um título especial e usufrui tranquilamente dos seus frutos deliciosos. O eu e o tu passam a constituir agora um nós uno. Mensagem semelhante se quer transmitir com a expressão eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. 6:3. E não as torrentes poderão submergir o amor. 8:7. Ou seja, a natureza do amor conjugal deve ser tal que resista às intempéries circunstanciais que a vida oferece, procurando-se garantir comunhão de pessoas e comunidade familiar. A família tem início no amor do homem e da mulher e corresponde à essência mais íntima do homem e da mulher, à sua constitutiva e autêntica dignidade de pessoa. O homem e a mulher, apesar de somaticamente diferentes, participam de modo igual na capacidade de viver na verdade e no amor. Esta capacidade, característica do ser humano enquanto pessoa, tem uma dimensão conjuntamente espiritual e corpórea. É através do corpo também que o homem e a mulher estão predispostos para formarem uma comunhão de pessoas no matrimónio. Quando, em virtude da aliança conjugal, eles se unem de tal maneira que se tornam uma só carne, Gênesis 2:24, a sua união deve se realizar na liberdade e no amor, pondo assim em evidência a maturidade própria de pessoas já criadas à imagem e semelhança de Deus. A família que deriva desta união assenta a sua solidez interior na aliança entre os cônjuges, que Cristo elevou à dignidade de sacramento. A família toda recebe a própria índole comunitária, ou melhor, as suas características de comunhão, na comunhão fundamental dos cônjuges, que se prolonga nos filhos. Assim, a união dos esposos, em vez de os fechar em si mesmos, abre-os a uma nova vida, a uma nova pessoa. É neste clima de comunhão e de comunidade, de partilha de amor e de vida, que idealmente emerge
uma nova vida vocacionada ao amor. O amor gera amor. O amor gera o amor. A vida gera uma nova vida. Tal comunidade acolhe, protege e faz crescer essa nova vida até a maturidade. E o processo da humanização continua assim em cadeia, de geração em geração, rumo ao futuro. Então, cada um deixará pai e mãe para se unir ao seu amado, à sua amada, e os dois, por sua vez, se tornarão uma só carne. Genealogia da pessoa. Com a família formada pelo homem e pela mulher mediante o matrimónio, está ligada a genealogia de cada homem, a genealogia da pessoa. A paternidade e a maternidade humana estão radicadas na biologia e, ao mesmo tempo, superam-na. Ao afirmarmos que os cônjuges, enquanto pais, são colaboradores de Deus, Criador, na concepção e geração do novo ser humano, não nos referimos apenas às leis da biologia. Pretendemos, sobretudo, sublinhar que na paternidade e na maternidade humanas, o próprio Deus está presente de modo diferente do que se verifica em qualquer outra geração sobre a Terra. Efetivamente, só de Deus pode provir a imagem e semelhança própria do ser humano, tal como aconteceu na criação. A geração é a continuação da criação. Assim, tanto na concepção como no nascimento do novo homem, os pais encontram-se diante de um grande mistério. Efésios 5:32. Também o novo ser humano, de um modo igual ao dos pais, é chamado à existência como pessoa e chamado à vida na verdade e no amor. Tal chamada não se abre apenas a quanto existe no tempo, mas em Deus abre-se a eternidade. Esta é a dimensão da genealogia da pessoa que Cristo nos revelou definitivamente, projetando a luz do seu Evangelho sobre a vida e sobre a morte do homem e, portanto, sobre o significado da família humana. Os cônjuges desejam os filhos para si, vendo neles o coroamento do seu amor recíproco. Desejam-nos para a família. Qual dom preciosíssimo! É um desejo, em certa medida, compreensível. Todavia, no amor conjugal e no amor paterno e materno, deve inscrever-se a verdade do homem, com a qual deve harmonizar-se a vontade dos pais. A vontade humana está sempre e inevitavelmente sujeita à lei do tempo e da caducidade. A vontade divina, pelo contrário, é eterna. Antes que fosses formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio materno, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Portanto, a genealogia da pessoa está unida primariamente com a eternidade de Deus e só depois com a paternidade e a maternidade humana, que seria disso no tempo. No próprio instante da concepção, o homem já está ordenado para a eternidade de Deus. O bem comum do matrimónio e da família. O consentimento matrimonial define e torna estável o bem que é comum ao matrimónio e à família. Eu recebo-te por minha esposa, por meu esposo, e prometo ser-te fiel e amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. O matrimónio é uma comunhão única de pessoas. Fundada sobre esta comunhão, a família é chamada a tornar-se comunidade de pessoas. É um compromisso que os noivos assumem perante a sociedade e para os crentes, também perante Deus, abraçando o novo estado de vida. O bem comum dos esposos é, antes de mais, o amor, a fidelidade, a honra, a permanência da união até a morte, todos os dias da nossa vida. O bem de ambos, que é simultaneamente o bem de cada um, deve tornar-se depois o bem dos filhos e o bem da sociedade. O ser humano é chamado à existência por amor e para o amor. O amor é, portanto, a fundamental e originária vocação do homem. Enquanto espírito encarnado, ou seja, alma que se exprime no corpo informado por um espírito imortal, o homem é chamado ao amor, nesta sua totalidade unificada.
O amor abraça também o corpo humano e o corpo torna-se participante do amor espiritual. Por consequência, a sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Esta realiza-se de maneira verdadeiramente humana, somente se a parte integral do amor com o qual o homem e a mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. A doação física total seria falsa se não fosse sinal e fruto de doação pessoal total, na qual toda pessoa, mesmo na sua doação temporal, está presente. Esta totalidade, pedida pelo amor conjugal, corresponde também às exigências de uma fecundidade responsável, a qual, tratando-se de um ser humano, supera por sua própria natureza a ordem puramente biológica e abraça um conjunto de valores pessoais, para cujo crescimento harmonioso é necessário o estável e concorde contributo dos pais. O lugar único que torna possível esta doação, segundo a sua verdade total, é o pacto do amor conjugal, ou escolha consciente e livre, com a qual o homem e a mulher constituem a comunidade íntima de vida e de amor. A instituição matrimonial não é uma ingerência indevida da sociedade ou da autoridade, nem a imposição extrínseca de uma força, mas sim uma exigência interior do pacto de amor conjugal, que publicamente se afirma como único e exclusivo, para que seja vivida a plena fidelidade ao desígnio de Deus Criador. A comunhão conjugal radica-se na complementaridade natural que existe entre o homem e a mulher e alimenta-se mediante a vontade pessoal dos esposos de condividir num projeto de vida integral o que têm e o que são. Por isso, tal comunhão é fruto e sinal de uma exigência profundamente humana. A poligamia contradiz radicalmente uma tal comunhão. Ela nega, de facto, a igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimónio se doam com um amor total e, por isso mesmo, único e exclusivo. Longe de mortificar a liberdade da pessoa, esta fidelidade põe-na em segurança em relação ao subjetivismo e relativismo. Não sei quantos minutos me restam. Mais 10 minutos. 10 minutos, então tenho tempo suficiente para acabar. O homem, esposo e pai. É dentro da comunidade conjugal e familiar que o homem é chamado a viver o seu dom e dever de esposo e pai. Na esposa, ele vê o cumprimento do desígnio de Deus. Não é conveniente que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Gênesis 2:18. E faz sua exclamação de Adão, o primeiro esposo. Este é realmente o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. O amor conjugal autêntico supõe e exige que o homem tenha um profundo respeito pela igual dignidade da mulher. Não é senhor, escreve Santo Ambrósio, o homem, não é senhor, mas o marido. Não te foi dada como escrava, mas como esposa. Retribui-lhe as atenções tidas para contigo e ser-lhe agradecido pelo seu amor. Continua o mesmo Santo Ambrósio. Com a esposa, o homem deve viver uma forma muito especial de amizade pessoal, dizia Paulo VI. O cristão é, além disso, chamado a desenvolver uma atitude de amor novo, manifestando para com a sua esposa a caridade delicada e forte que Cristo nutre pela Igreja. O amor à esposa, tornada mãe, e o amor aos filhos são para o homem o caminho natural para a compreensão e realização da paternidade. De um modo especial, onde as condições sociais e culturais constringem facilmente o pai a um certo desinteresse em relação à família, ou, de qualquer forma,
a uma menor presença na obra educativa, é necessário ser-se solícito para que se recupere socialmente a convicção de que o lugar e a tarefa do pai na e pela família são de importância única e insubstituível. Como a experiência ensina, a ausência do pai provoca desequilíbrios psicológicos e morais e provoca dificuldades notáveis nas relações familiares. O mesmo acontece também em circunstâncias opostas, pela presença opressiva do pai, especialmente onde ainda se verifica o fenómeno do machismo, ou seja, da superioridade abusiva das prerrogativas masculinas que dominam a mulher e inibem o desenvolvimento de relações familiares e sadias. Duas civilizações. Etimologicamente, o termo civilização deriva da palavra latina civis, cidadão, sublinhando a dimensão política da existência de cada indivíduo. Todavia, o sentido mais profundo do termo civilização não é tanto político, mas sim humanístico. A civilização pertence à história do homem, porque corresponde às suas exigências espirituais e morais. Em última análise, civilização não é senão a humanização do mundo. A expressão civilização do amor, usada por Paulo VI, e recorrente em várias intervenções da Igreja, inspira-se nas palavras da Constituição Gaudium et Spes, ao afirmar: Cristo revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Por conseguinte, pode afirmar-se que a civilização do amor parte da revelação de Deus, que é amor, 1 de João 4, 8, 16, e aparece magistralmente descrita pelo apóstolo Paulo no hino à caridade, 1 Coríntios 13, 1 a 13. Tal civilização está intimamente conexa com o amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi concedido, Romanos 5, 5. E cresce graças ao cultivo constante de que fala tão incisivamente a alegoria evangélica da videira e dos ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda a vara que em mim não dá fruto, ele corta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. João 15, 1 a 2. A família depende realmente e por diversos motivos da civilização do amor, onde encontra as razões da sua existência. E, ao mesmo tempo, a família é centro e o coração da civilização do amor. Mas, atenção, se por um lado existe a civilização do amor, por outro, permanece a possibilidade de uma anticivilização destruidora, como confirmam hoje tantas tendências e situações concretas. Quem pode negar que a nossa época seja de grande crise, crise da verdade, crise de conceitos? Os termos amor, liberdade, dom sincero e até mesmo os da pessoa, direitos da pessoa, exprimem verdadeiramente o que por sua natureza significam. O desenvolvimento da civilização contemporânea está unido a um progresso científico-tecnológico que com frequência se realiza de modo unilateral, apresentando, por conseguinte, características puramente positivistas. O positivismo, como é sabido, tem como frutos o agnosticismo no campo teórico e o utilitarismo no campo prático e ético. Nos nossos tempos, a história, em certo sentido, repete-se. O utilitarismo é a civilização da produção e do gozo. A civilização de coisas e não de pessoas. A civilização onde as pessoas são utilizadas como se utilizam as coisas. No contexto da civilização do gozo, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto. Os filhos, um obstáculo para os pais. A família, uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. A família contemporânea, como a de sempre, vai à procura do amor formoso. Um amor não formoso, ou seja, reduzido à mera satisfação da concupiscência ou ao uso recíproco do homem e da mulher, torna as pessoas escravas das suas fraquezas. Para terminar esta intervenção, tomo a liberdade de fazer uma interpelação. Com a consciência clara de como a família é para cada um de nós
e para todos uma grande bênção, um tesouro incomensurável, o ambiente vital onde emerge e se desenvolve a vida de todos e tudo o que somos. Assumindo a exigência individual e social da construção de famílias sólidas no amor e estáveis nas suas conexões relacionais, agradecidos por tudo o que nas nossas famílias fizeram por nós, que só com o amor se pode, de alguma forma, retribuir, cientes do nosso papel enquanto pessoas e cidadãos, atentos às reais necessidades das novas gerações e da nossa sociedade, ouçamos o que diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 13, 1 a 13, que nos fala do amor caritas. Passo a citar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias terão o seu fim. O dom das línguas terminará e a ciência vai ser inútil, pois o nosso conhecimento é imperfeito e também imperfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora, vemos como num espelho de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora, conheço de modo imperfeito. Depois, conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem as três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas é o amor. Muito obrigado.